Sejam bem-vindos a esta gravação feita com todo carinho a pedido da Casa do Caminho. Cumprimentamos a todos e elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo que a sua misericórdia recaia sobre cada um de nós, para que possamos aprender o que Allan Kardec, com todo carinho e conhecimento, trouxe para todos nós. Que Jesus possa nos abençoar e que continuemos com coragem, amor, disposição. Assim seja. Hoje nós vamos falar de um tema que cai no nosso coração com muita importância, porque todos nós o conhecemos. Vamos falar a respeito do dever. Este tema foi colocado por Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E este capítulo recebe o título Sede Perfeitos. Então podemos pensar, para irmos adquirindo perfeição, é preciso observar o dever. Mas então, o que é o dever? O dever é uma obrigação moral, mas também prática. Por que moral? Porque as conduções dos nossos destinos dependem do que a nossa razão escolhe como uma vida boa. E uma vida boa é aquela que se embasa no bem. Ninguém discute que para ter uma vida aprazível, uma vida de paz, é preciso pensar na moral. Mas também, por que vida prática? Porque o dever nos traz a ideia de como auxiliar os demais, principalmente nos auxiliando, no cotidiano. Tivemos oportunidade de ler uma frase que nos chamou a atenção. Muitas pessoas falam: o mundo precisa se transformar, vamos auxiliar a transformação do mundo. Mas não querem nem ajudar a mãe a lavar a louça, o que mostra que nós compreendemos o dever que compete ao outro, mas a obrigação que nos compete, muitas vezes nós deixamos de lado, nem sequer damos acordo à nossa razão que temos aquela obrigação. Mas então, por que o dever é tão complicado para ser observado? Porque o dever faz uma luta contra as atrações da vida, contra as vontades do coração, daquele sentimento desordenado, aquele sentimento que só quer, mas não quer realizar o caminho para que esse querer seja colocado na nossa vida como um objetivo voltado ao bem. Este querer, que advém da razão, quando voltado ao bem, nos dá a linha que nós devemos observar para cumprirmos o dever. Mas quantas vezes não cumprimos? Sabemos qual é o nosso dever e pretextamos: trabalhamos muito ontem, já fizemos tanta coisa, já tenho esta idade, sou tão criança ainda, tenho a vida pela frente. Quantos pretextos são colocados para que nós afastemos da nossa mente, da nossa razão, a prática do dever. Muitas razões chegam para que vença aquilo que nós gostaríamos de forma imediata. Mas isso não nos traz satisfação, porque a consciência grita: você deveria ter feito de outra forma, olha aí o que você pode fazer. O dever flui da consciência de cada um. Mas então, onde começa, segundo a fala do Espírito, instruções dos Espíritos, Lázaro, que nos dá a mensagem, onde começa o dever? Ele começa naquela prática que eu preciso realizar, que vai oferecer ao outro tranquilidade e paz. Então, o dever está imerso no cotidiano, na vida real, na vida diária. E quando termina a nossa obrigação? Quando nós não queremos nenhuma interferência na nossa vida. Aí nós temos que nos abster
de praticar algum ato, porque podemos assim interferir na vida do outro, querendo agir bem, mas, no entanto, sufocando o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso parceiro. Então, o dever tem limites claros, para que possibilitemos a tranquilidade, a felicidade, o bem-estar do outro, mas sem invadi-lo. Mas o nascedouro do dever, daquilo que nos impele a cumprir o dever, é a razão, porque é ela que nos indica o caminho a seguir. Mas podemos ter tanta dúvida, dizer, não, eu tenho tal formação, então eu compreendo determinadas coisas, eu trabalho na área da saúde, tenho uma visão, na área das leis, tenho outra. Mas essas justificativas não servem para nós. Por quê? Porque Deus nos criou iguais, simples, precisando formar tudo desde o nosso corpo, ignorantes, precisando fazer o conhecimento pouco a pouco que vai permanecendo na nossa mente, do nosso coração. Então, esta criação de Deus, em primeiro lugar, mostra a sua justiça. Temos todos a mesma base, todos com iguais potencialidades e faculdades. A diferença está no desenvolvimento de cada uma delas. Há pessoas que se apressam para construir uma personalidade mais firme, no caso, cumpridora do dever. E outros são mais lentos, querem ir passo a passo e até pensam muitas vezes, não de forma correta, segundo a doutrina espírita, vou esperar a próxima encarnação. Mas não, aquele que tem o aguilhão do dever, a chama do dever impulsionando, tem interesse em cumprir. E o interessante é que quanto mais nós nos abrimos a nossa razão para o cumprimento do dever, mais se descortina o que podemos e devemos fazer. A vida vai como se ampliando, o nosso conhecimento vai se alargando, partindo da razão. Porque o impulso do bem tem que ser refreado, porque somos todos racionais e precisamos ter critério até para amar. Podemos amar de forma ardente, mas temos que pôr razão, porque se não o fizermos, estaremos prejudicando o ser amado, o objeto amado. Então, o dever impulsiona cada coração, a prática daquilo que é correto. Mas vamos supor que nós façamos aquela luta interna entre o que devemos fazer e o que queremos. E vence o que devemos. Aquela luta que demorou para a gente ver quem iria vencer, ponderamos, fizemos uma relação das coisas boas que teríamos se cumpríssemos o nosso dever, fizemos também um elenco daquilo que nos agradava momentaneamente e deixamos vencer o dever, a obrigação, aquilo que realmente nos compete fazer. Aí nós olhamos à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, nossos parceiros de trabalho, esperando aplausos. Mas eles não vêm, porque o dever, quando cumprido, não tem testemunhas para nos elogiar. E quando deixamos de cumprir, também não tem meios de reprovação. Por isso que a lei moral é diversa da lei civil. A lei civil, quando infringida, nos leva a consequências, a punições, a restrições, quando as leis são de cunho administrativo. Mas o dever não. O dever é interno, é a linha pela qual nós vamos solidificando a nossa personalidade, estruturando a nossa alma e nos integrando nesta vida magnífica que Deus nos possibilitou, cheia de companheiros, cheia de pessoas melhores
que nos ajudam, nos convencem quanto é bom ser bom pelo próprio exemplo. E outras que não são tão boas, ainda estão procurando caminhos e que nós podemos servir de exemplo. Veja que estrutura magnífica o Pai nos legou. Bons e não tão bons. Bons ensina, não tão bons nós ensinamos. Percebemos claramente que a vida é um chamado para a ação, para a atitude, para a renovação dos nossos propósitos. Nós podemos fazer pensamentos, raciocínios, formular ideias de duas formas. Fazendo projetos, e nesses projetos nós colocamos passo a passo aquilo que deve ser realizado para chegarmos ao ponto final, ao ponto almejado, ao ponto que nós escolhemos para atingir. Mas outras coisas que querem refletir a nossa personalidade, a forma de vermos o mundo, nós não fazemos projeto porque nós procuramos nos habituar àquelas atitudes que levam ao bem. Dizendo de outro modo, quando queremos nos habituar à prática do bem, nós analisamos o que fizemos e vamos recompondo as situações para, na próxima oportunidade, agirmos daquela forma que escolhemos, que selecionamos como uma forma realmente digna da nossa vontade de sermos bons. Mas então pensamos, se alguém me fechar no trânsito, vou ter calma e dizer, por favor, passe. Se alguém no elevador não me cumprimentar em retorno ao meu cumprimento, vou compreender, a pessoa estava com pressa, estava distraída, não ouvia bem. Tantos exemplos, os mais corriqueiros, porque eu não quero aqui trazer o exame de consciência de ninguém, e muito menos o meu próprio. Então, fiquemos com esses exemplos. Nós julgamos que diante de situações que nos tiram da comodidade, do conforto de sempre, nós teremos uma atitude educada, cordial, cumprindo o nosso dever de solidariedade e até de caridade. E aí nos vemos enlouquecidas, reagindo de forma rude, de forma áspera, aquilo que aconteceu e que nós julgávamos que já estava assimilado na nossa condição interna, que não reagiríamos de forma negativa. Portanto, com isso, eu quero dizer que o dever é uma situação que deve ser olhada para cumprirmos de forma consequente, seguidamente, porque nós acreditamos que já aprendemos a cumprir e nos deparamos com a desilusão de que ainda não está incorporado, não formou um hábito na nossa interioridade. Mas é difícil cumprir o dever justamente por isso, que são desde coisas pequenas até muito grandes. Essas coisas pequenas, lavar a louça do almoço, tirar o prato da mesa, ajudar as pessoas que hoje estão sofrendo dessa pandemia, são coisas do cotidiano e pequeninas, mas elas não recebem o aplauso, como já falei. Isso dificulta que nós prossigamos em busca desse cumprimento. Mas aquele homem que já está evoluído, que já olhou a vida, já agradeceu a Deus a oportunidade da encarnação, a oportunidade de estar aqui reunido na Casa do Caminho, que já sabe o quanto dá prazer ser bom, se reunir para ouvir o Evangelho, para entender as lições de Jesus, que são tantas, múltiplas, tanto assim que quando queremos pensar em deveres, nós olhamos o Mestre como exemplo. É o exemplo mais perfeito daquele que cumpriu o dever, porque ele nunca usou
as coisas à sua volta negativas para dizer que não iria realizar aquilo que lhe competia. E nós fazemos a mesma coisa? Quando alguém nos atrapalha o desejo de prosseguirmos numa atitude, nós não dizemos: não vou mais fazer desta forma porque tais e tais circunstâncias me atrapalharam. Mas isso não é cumprir o dever. Por isso que aquele que cumpre o dever ama a Deus mais do que a si, ama as criaturas mais do que a si próprio, porque sabe que para que esta obra divina continue cada vez mais esplendente, é o termo que Lázaro usa nessa mensagem que ele nos manda, para que o mundo possa resplandecer de luz e de amor, é preciso que cada um de nós consulte a razão para cumprir o dever. Mas cumprir o dever com alegria, com prazer, com satisfação, sabendo que depois do cumprimento de uma série deles, virão outros, novos deveres se apresentarão a todos nós. E nós vamos praticando, nós vamos entendendo a beleza do compartilhar. Hoje, nós sabemos o quanto é bom compartilhar um arquivo de mídia, uma aula, uma palestra, mas nós já temos interiorizado no nosso coração a alegria, a satisfação de compartilhar também as ideias trazidas por Jesus que nos indicam o quanto temos ainda a realizar. Sabemos que Deus, que é definido pelo Livro dos Espíritos como inteligência suprema, inteligência que não há nenhuma que lhe supere, e causa primeira de tudo quanto existe, nos criou, como já disse, simples e ignorantes, mas plenos de faculdades, de potencialidades para desenvolver. E o dever está dentre estas possibilidades da faculdade individual de cada um. Nós escolhemos desenvolver a faculdade da prática e da observância do dever de acordo com a nossa vontade, sempre apoiado na nossa razão. Esta ideia de cumprimento do dever nos torna copartícipes da beleza e da grandeza da criação. Deus a todos acolhe, dá a oportunidade para que sempre possamos renovar a nossa vontade, as nossas atitudes. Nos cabe escolher qual é a vontade que eu devo organizar, lembrando de Santo Agostinho, que passou parte da vida com a vontade desorganizada. Amava, mas amava desordenadamente. Buscava a Deus, mas também sem a ordem pré-estabelecida necessária. Portanto, desde o passado, século IV e V, já se fala, já se escreve, e muito antes, porque Aristóteles também falou da busca da felicidade e do encontro da felicidade numa vida completa. E nós ainda estamos precisando ouvir o que a nossa consciência traz a respeito desse cumprimento, deste prazer, desta alegria imensa que é juntos podermos praticar o dever em observância às leis de Deus que estão colocadas na nossa consciência, possibilitando que cada um desenvolva a sua inteligência, a sua capacidade de doação e de amar de acordo com a sua vontade. E se não conseguirmos ainda, teremos novas oportunidades, que Deus é Pai de misericórdia. Eis aqui a lição que o Mestre Jesus nos deixou. Para todos, que tenhamos o coração pleno de gratidão para este Mestre que nos legou todo este Evangelho de luz, que nos faz caminhar para o bem, para o amor,
para a caridade e solidariedade. Que Jesus abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.